Meus amigos, rádio ouvintes, internautas, telespectadores da Web TV Nova Luz, é um prazer estar com vocês novamente. O nosso tema é a saúde integral. Hoje estamos fazendo o terceiro programa dessa série, da qual estamos tratando da compreensão do ser humano e da busca da saúde como um todo. Porque é muito comum a pessoa adoecer, ter uma doença qualquer, e alguns especialistas já estão descobrindo isso. E a pessoa, por exemplo, é operada, tira um nódulo, né? Mas daqui a pouco está com uma outra problema no outro ponto do organismo. Parece que a doença voltou. Na realidade, o que deve ter acontecido? Por que aquilo, o indivíduo... Até há pouco tempo atrás, um cirurgião da USP, um médico com uma formação muito boa, deu uma palestra e dizendo que eu acho que a cirurgia está em extinção, porque a gente opera a pessoa uma vez, daqui a pouco ela volta com outro problema. Tem hora que eu me sinto igual o esquilo daquele filme Era do Gelo, tapando os buraquinhos dos vazamentos da geleira. Uma hora bota uma pata, outra pata, a pata traseira, da direita, da esquerda, bota o focinho no outro buraco, aí não tem mais, fica empalado ali, porque não consegue mais resolver o problema daquela criatura. A criatura volta com outro problema, está sempre operando a criatura. Quer dizer, há uma dificuldade do indivíduo de compreender por que ele está tendo aquela problemática. Porque, na realidade, o que falta é que ele entenda que aquele problema não é o problema principal. Há uma coisa no fundo, há uma razão que subjacente à doença que provoca a doença. E a doença vem não para fazer a pessoa sofrer, para doer na pessoa, como eu já falei aqui, mas vem para produzir na pessoa um acordar. Quer dizer, alguns psicólogos chamam isso de estranhamento, produzir o estranhamento. O que é o estranhamento? O indivíduo desperta para alguma coisa que não está boa nele, que ele tem que modificar. Se ele come gordura, come açúcar demais, não descansa suficientemente, toma bebida alcoólica imoderadamente, fuma, se aborrece, diz impropérios por coisa nenhuma, perde toda hora o seu equilíbrio, ele vai fatalmente adoecer. A doença vai aparecer, a medicina hoje tem uma enorme quantidade de recursos, de terapêuticas, de exames, os mais variados recursos, os mais sofisticados métodos para diagnosticar, tratar e prognosticar a criatura, fazer o prognóstico, fazer uma avaliação do que pode acontecer no futuro. Mas se o indivíduo não muda a sua conduta, continua, faz uma ponte safena, né? Tem um infarto, faz a ponte safena, troca, o coração está novo, e continua comendo gordura, continua fazendo tudo aqueles hábitos não salutares que fazia, ele vai voltar a entupir. A gente sabe que hoje, 10 anos depois de ter feito um procedimento desse, o indivíduo pode voltar a ter uma obstrução, pode voltar a ter um entupimento das suas artérias. Vai fazer o quê? Vai ficar de 10 em 10 anos trocando as coronárias? Não tem nem como fazer isso, é uma coisa complicada. Então a doença, ela é um apelo do nosso ser mais íntimo, da nossa essência, para a modificação da conduta, da nossa conduta. E a pergunta que eu deixei da última vez foi: por que adoecemos? O que nos leva a adoecer? Adoecemos porque não temos uma consciência dos objetivos da nossa vida. Nós desconhecemos a nossa essência, o nosso ser. Nós somos capazes de discutir como é que o automóvel funciona, como é que uma máquina de lavar prato funciona, como é que um artefato qualquer mecânico funciona. Mas desconhecemos como o nosso corpo funciona. E desconhecemos mais,
Desconhecemos como a relação desse corpo físico, são 50 trilhões de células harmônicas que trabalham em conjunto, cada uma célula dessa tem uma consciência, cada uma delas tem digestão, tem excreção, tem defesa, tem todas as estruturas que o corpo físico como um todo tem, na célula, cada célula tem também. Então, esse arcabouço de células que vão formar tecidos que vão formar órgãos que vão trabalhar em conjunto para formar sistemas que vão atender às nossas necessidades do cotidiano, são totalmente desconhecidos. Imagine se a gente conhece sequer, se não conhece sequer o corpo, como a gente vai saber o espírito, que parte tem nisso? E o corpo espiritual, que parte tem nisso? É sobre isso que a gente vai conversar. Hoje estamos fazendo uma introdução. Então, nós vamos dar uma definição dizendo que adoecemos, é uma definição prosaica, simples, mas adoecemos porque somos rebeldes. Mas como somos rebeldes? Nós olhamos para o mundo e vemos que há uma harmonia, tudo funciona, né? Os planetas giram em torno dos sóis, as plantas crescem de uma maneira harmônica, no tempo certo, há verão, inverno, nem sempre, né? Agora está meio complicado, porque de repente, um dia como o de hoje, em que estamos gravando, está um dia que parece inverno, né? Mas já estamos quase chegando no verão. Mas acontece, essas coisas acontecem. Mas há as estações do ano, né? Os dias da semana, tudo tem que obedecer a um ciclo. E nós, como fazemos os ciclos da nossa vida? Como é que nós administramos o nosso tempo? Como é que nós acordamos de manhã, tomamos nosso banho, que é o primeiro passe, né? A primeira terapêutica da nossa vida é o banho de manhã. Você toma um banho de manhã, com o pé, de preferência com o pé no chão, então as energias estáticas, né? Essa parte material, vai tudo embora com a água que corre do seu corpo, vai para o ralo, você já se sente melhor. Quem é que não toma um banho e não se sente mais bem disposto? Então, você toma seu banho, toma seu café, sai correndo, às vezes não dá nem um beijo na sua esposa, na sua filha, na sua mãe, não cumprimenta a sua funcionária. Você está não, estou com pressa, estou atrasado. Então você está andando na contramão da natureza, que tem hora e tempo para tudo. Então isso é o primeiro motivo para a gente ficar desarmônico. Na realidade, um grande sábio, grande benfeitor da humanidade, grande sábio, que viveu, aliás, em Viena, e nasceu no ano de 1856, chamado Sigmund Freud. Ele é responsável pela criação da psicanálise. E ele é o redescobridor do inconsciente. Ele vai dizer que o inconsciente atua em nós muito mais do que nós pensamos. E é praticamente o autor, quase sempre, dos nossos atos, das nossas palavras, das nossas atitudes. E nós desconhecemos isso. A pessoa faz uma coisa qualquer e diz assim, eu fiz porque eu não pensei, fiz sem pensar. Não existe, nós pensamos o tempo inteiro. Todo o tempo estamos pensando. Apenas nós não vigiamos nossos pensamentos, não tomamos conta deles, então pensamos e agimos sem perceber o que o pensamento fez. E isso pode nos adoecer, pode causar problema. Porque o nosso ser, o nosso eu, a nossa estrutura biopsicossocial, nosso arcabouço físico, espiritual, perispiritual, a gente podia sintetizar em 3 esferas. Uma esfera mais interna, que seria a essência, o ser espiritual. E poderíamos colocar uma esfera mais por fora dessa, que seria o perispírito. E mais externo ainda o corpo. Mas poderíamos fazer essas 3 esferas numa outra concepção. Poderíamos fazer a esfera interna como a essência, que é o eu, é o ser, e tem o não ser, que é aquilo que a gente chama de ego, os outros elementos, né? Que são o não ser. Por que não ser? Porque eles não
têm uma essência própria. Eles aparecem e, de certa maneira, eles dificultam a expressão dessa essência. E se manifesta esse ego, através da nossa função, através de duas condições, uma que pode ser mais interna e outra mais externa, que seria uma transformação do amor, porque o ser essencial, o ser da esfera interna, é o amor, a essência, enquanto que os dois externos são o pseudo-amor e o desamor. Ora, e o que são pseudo-amor e desamor? O amor nós sabemos, e todo mundo sabe o que é amar. Amar, gostar, querer bem, né? Se dedicar. Deveríamos ser essa essência de amor, porque somos criados à imagem e semelhança de Deus, na nossa essência. Então, Deus é amor, já diz o evangelista. Então, essa essência é o Deus em nós, somos nós. Mas o amor se manifesta dessas duas maneiras. O desamor, eu já falei aqui, quando a pessoa abusa das coisas que nos fazem mal, da gordura, da bebida, da falta de tempo, da correria, do mau pensamento, isso é desamor. Agora tem o pseudo-amor, quando você pensa que está amando e não está amando coisa nenhuma. Você está apenas fingindo que está amando. Então você, por exemplo, tem um filho e você quer protegê-lo, ele faz 40 anos e você quer que ele use fralda e tome mamadeira. Eu estou exagerando, claro, né? Mas tem muita gente que ainda faz isso. Outro dia uma senhora foi no meu consultório, eu perguntei o nome do filho, ela falou o nome, perguntei a idade, ela que falou, e eu falei, por que ele não fala? Ah, porque ele é todo atrapalhado, e não deixou o rapaz falar. Então isso é pseudo-amor. Ela pensava que estava amando o filho. Meus amigos, nós vamos continuar esse trabalho, essa apresentação, num outro momento, nosso tempo hoje já está esgotado, e iremos falar sobre uma coisa muito interessante, que hoje está até na moda, que é o sistema psicoimuno-neuroendócrino, que é uma aproximação da medicina oficial, da medicina materialista, digamos assim, medicina organicista, porque acho que é o nome melhor, que cuida dos órgãos, para já encontrar essa essência interna da qual falamos. Então nós vamos, no próximo programa, nós vamos falar desse sistema psico-imuno-neuroendócrino, que é já uma libertação que a ciência está tendo do materialismo arraigado, desse organicismo que só vê só o que aparece, o que pode ser palpável, o que pode ser tocado, porque nós vamos ver que as emoções também têm importância, o psiquismo e a espiritualidade da nossa saúde. Muita paz, muito obrigado pela atenção e voltamos breve para novo encontro. Muito boa noite a todos. Aqui nos encontramos para dar continuidade ao nosso estudo sobre saúde integral. Nós vamos fazer uma pequena digressão sobre a questão da saúde emocional. Como nós já tivemos oportunidade de ver nos demais estudos, nós podemos considerar o ser humano como uma tríade de 3 elementos fundamentais, que são o instinto, não é? A emoção e a razão. A gente precisa ter saúde integral de estar com esses 3 aspectos da personalidade em equilíbrio, havendo uma perfeita harmonia entre eles. No processo de desenvolvimento, nós vamos falar hoje da saúde emocional, né? Então, a saúde emocional, nesse aspecto, é fundamental que a gente possa compreender que a gente precisa desenvolver a nossa consciência, né? A consciência de nós mesmos. Quer dizer, estar consciente de si próprio é uma questão fundamental para que se possa ter saúde emocional. Nós somos seres essenciais, quer dizer, seres que na realidade não são nem razão, nem emoção, nem instinto.
Nós somos, na realidade, em essência, somos espíritos. Quer dizer, nós somos seres essencialmente espirituais. Então, é preciso que a gente compreenda que esse ser essencial, o espírito, ele ainda está num processo de evolução. Daí dever-se dizer, muitas vezes, a pessoa está completamente errada. A pessoa não está completamente errada. Ela está fazendo tentativas para acertar. E muitas das vezes esse acerto demora a surgir, custa para aparecer. E induz o indivíduo a cometer enganos, equívocos, não é? Então, por quê? Porque somos seres incompletos, ou seja, seres que estão ainda em processo de completude, buscando essa situação que chamamos de self, de encontrar a si mesmo, de encontro consigo próprio. A grande parte das pessoas ainda não ainda está ainda não encontrou esse ponto de equilíbrio, ainda está num nível de subconsciência, ou seja, ele ainda não vive conscientemente em relação à vida e a si próprio, né? A subconsciência, portanto, ela é responsável pelo comportamento instintivo e por atividades mecânicas realizadas de forma subconsciente. A pessoa caminha, anda, às vezes está andando na rua, ué, já passei daquele lugar, nem reparei. A maioria das nossas ações, do nosso dia a dia, são ações que fazemos por automatismo, isto é, fazemos sem perceber que fizemos. Isso vai promovendo hábitos, né, que criam uma fixação da nossa mente naquilo que é mais primário, mais instintivo em nós. Hábitos e automatismos necessitam de disciplina. A disciplina feita pela vontade, pelo esforço da vontade, pela razão, e que necessitam ser, no correr do tempo, conscientizados, não é? Para que possamos tomar conta da nossa vida. Nós trazemos muitos pensamentos subconscientes que necessitam ser também conscientizados para que a gente possa transformá-los, para que a gente possa modificá-los. São pensamentos que vêm lá das regiões mais profundas do ser, do subconsciente, e que vão se tornando automáticos, virando hábitos e virando até vícios, né? Quando o ser ainda está se debatendo na subconsciência, há uma fixação no movimento hedonista. Quer dizer, o que é o hedonismo? O hedonismo é o culto da beleza, o culto do prazer, o culto das coisas que agradam, que a pessoa, que são gostosas, não é? Quase tudo que é muito gostoso acaba trazendo problemas, né? A gente costuma dizer que o que é muito gostoso ou dá uma doença, né, ou engorda. Então é complicado. Muito bem. Então, o indivíduo que está nessa situação vive para obter prazer e vai oferindo esse prazer por meio do desejo, né? Por meio do desejo. O desejo de poder, o desejo de dominação, o desejo de conquistar, de ficar rico, de conquistar bens materiais, né? O prazer da mesa, o prazer do sexo exagerado, né? O desejo de dominar outras pessoas, fazer com que elas façam aquilo que a pessoa quer, e por aí vai numa série de outras coisas que nós vamos falando aqui no correr da emoção. A pessoa que está nesse nível, ela pensa somente nela mesma, quer dizer, na realidade ela é dirigida pelo egoísmo, né? Ela pensa na sua satisfação, mesmo que isso seja feito em detrimento do outro, né?
da outra pessoa. Há um movimento nessa criatura profundamente egocêntrico, né? Exatamente porque vive para obter prazer. A subconsciência pode degenerar em psicopatias. É uma coisa que a gente precisa prestar atenção. Que vai dar surgimento a pessoas que podem se tornar verdadeiros títeres, verdadeiros ditadores, tiranos, que não precisa ser um tirano do governo, pode ser um tirano doméstico, né? E até aqueles que dominam verdadeiramente países inteiros, no qual o orgulho, o egoísmo e o egocentrismo atingem um patamar elevadíssimo. Apesar de se buscar o prazer o tempo inteiro, a pessoa fazer isso, o indivíduo fixado na subconsciência, ele nunca está pleno, nunca se planifica, nunca se torna uma pessoa completa. Ela está sempre... quanto mais a pessoa busca essas satisfações que são da periferia, né, mais se torna insatisfeita, mais insatisfação vai produzindo. E quando se satisfaz com algo que lhe traz prazer, logo fica entediado, né? Porque o prazer repetido, idêntico, igual, é muito fugaz, e daqui a pouco já não serve mais, a pessoa quer buscar. Daí a escalada que as pessoas às vezes tomam de ir aumentando as doses dos excessos do trabalho, né? Da bebida, da comida, das drogas lícitas e ilícitas, porque a pessoa vai ficando entediada, quer procurar outra coisa e procura uma dose maior e assim vai indo e vai numa corrida desenfreada, descendo cada vez mais a ladeira. É por isso que a pessoa vive num processo de extrema insatisfação. São pessoas que estão permanentemente insatisfeitas. E as compulsões, elas surgem exatamente dessa busca desenfreada. A pessoa se sente num vazio, quer dizer, há um vazio interior, e é por isso que ela busca um objeto que possa completá-la, né? E tais como o sexo, as drogas, faz compra, tem gente que se satisfaz indo para um grande templo da compra, um shopping, acha que aquilo ali é que vai. Eu tive que conhecer uma pessoa que diz assim, eu tenho tantas blusas no meu armário que cada vez que eu me aborreço, fico triste, eu vou numa loja, compro uma blusa. E depois eu nem uso a blusa vai ficando lá. Então eu tinha uma coleção de blusas que contava uma história da insatisfação da vida dela. Então, quem usa drogas, como por exemplo cocaína, faz isso o tempo todo, até chegar ao ponto de se suicidar com uma overdose. Isso é muito comum, a gente vê por aí toda hora no noticiário trazendo isso, né? E se ela não resolver despertar a sua consciência e mudar esse ciclo vicioso, procurando estabelecer um outro ciclo, um ciclo virtuoso na sua vida. É devido a essa insatisfação que a criatura termina por querer superar esse nível de subconsciência um dia. Mais cedo ou mais tarde ela vai buscar tentar resolver isso, né? Antes que seja tarde, às vezes desencarna antes, né? Bom, então, para poder sair do tédio, né? Que o tédio é tão grande que a pessoa fica desesperada e quer mudar, e faz esforço para mudar, quando ela tem um pouco de força dentro dela para estabelecer essa busca. Nós estamos falando aqui de coisas que são assim enormes, mas isso também existe em ponto muito pequeno. Às vezes a pessoa vive satisfeita, a pessoa tem tudo, tem uma vida boa, tranquila, não tem grande riqueza nem nada, mas tem uma vida que dá para ela viver com certa folga, às vezes até com um pouco de sacrifício também, mas sem lhe faltar muita coisa. E a pessoa está sempre insatisfeita, está sempre reclamando.
está sempre... E isso é uma doença, a doença da emoção, né? Então, o que é o nível consciente que a pessoa precisa atingir? O nível consciente significa a consciência plena de si próprio. A pessoa conceber que é um ser humano que tem compromisso de superar os seus instintos primários e precisa, como ser humano, né, aceitar o convite da vida para transcender o instinto animal e buscar o conforto, não só o conforto só para o estômago, o conforto só de saciar necessidades sexuais, mas de buscar as necessidades das buscas das coisas do espírito, né? Uma boa leitura, um teatro, até mesmo uma peça um filme, alguma coisa que possa engrandecer a sua vida. Fazer uma escolha. Hoje em dia está meio difícil encontrar coisas assim, mas nós temos os clássicos, né? As obras, a música clássica, por exemplo, nós temos os livros clássicos, podemos ler. Eu, por exemplo, estou numa fase agora na minha vida de não estou quase lendo nada novo. Eu estou procurando agora reler ou treler, né, quadriler os livros que eu já li e que gostei muito. Então, isso é uma coisa que... e às vezes eu me sinto viajando quando fazendo essas leituras fantásticas. Eu tenho um livro de uma pessoa que foi meu cliente, que me doou esse livro, me ofereceu uma dedicatória, que se chama É o Mundo que Eu Vivi, em que esse é um livro de mais de mil páginas, é um livro enorme. Eu nunca consegui ler esse livro todo, eu sempre leio assim, uns pedaços, porque tem muitas histórias lá. São mais de 50 anos de recolhimento de história. Uma pessoa que viajou pelo mundo inteiro, que foi um diplomata, que escreve com muita facilidade, chama-se O Mundo que Eu Vivi. Que livro, gente, porque ele conta as histórias dos lugares onde ele vivia. O pai dele trabalhava com mineralogia e vivia em países da África, da Ásia, da Europa, fazendo pesquisas, e ele, como criança, acompanhava. E eu acho que ele gostou tanto disso que depois resolveu ser embaixador, porque era uma coisa que deu oportunidade a ele, durante um certo tempo da vida, dele viajar pelo mundo inteiro e conhecer outras línguas, outras pessoas, outros costumes, outros hábitos. E isso é uma coisa altamente construtiva na vida da pessoa. Eu, por exemplo, não tenho isso, mas eu tenho o livro, quando eu leio o livro, parece que eu estou lá do lado dele viajando também. Então é uma coisa maravilhosa e altamente construtiva, porque, além de tudo, aprendo, né? Descubro coisas que eu nunca pensava que pudessem existir. Nós, então, somos pessoas que estamos sempre sendo convidadas a transcender essa questão nossa do primitivismo, né? Para que a gente possa despertar em nós o ser divino que somos, que está em nós, né? Jesus declarou que o reino de Deus está em vós, querendo dizer com isso que nós temos a essência divina dentro de nós. E por que não procuramos essa essência, não procuramos buscar esse conhecimento e ficamos assim, agarrados no egoísmo, nas coisas primitivas e não queremos ir adiante, né? Porque se nós fizermos essa viagem, né, para dentro e buscar esses conhecimentos, deixar brilhar a luz que está dentro de nós, encontrarmos esse self, encontrarmos essa essência fantástica, nós estamos entrando em equilíbrio e aí estamos beneficiando grandemente a nossa saúde. A nossa saúde, portanto, e a gente vai terminar agora falando o que é a saúde. A saúde tem várias definições. Tem a definição da Organização Mundial de Saúde, que é muito boa. Mas nós vamos dar aqui, por enquanto, né, nessa terceira, vamos chamar de
de conversa, essa terceira conversa dessa série que eu estou apresentando para vocês, eu vou dar a definição do espírito Emmanuel, guia espiritual de Francisco Cândido Xavier, que diz que a saúde é a perfeita harmonia do ser. Ou seja, a pessoa tem uma harmonia entre todas as partes formadoras da sua estrutura. O instinto, a sensação, a emoção, raciocínio, razão, consciência, inconsciência, a visão do mundo, a visão para dentro de nós, a visão para fora de nós. Mas para atingir essa harmonia, essa plena harmonia, essa saúde integral, essa plena harmonia de todos esses departamentos, é preciso buscar, é preciso trabalhar, é preciso ter o interesse de buscar sempre e sempre e sempre buscar encontrar melhores condições, melhores meios de conhecimento. Hoje, com a internet, ficou até mais fácil, porque a gente pode ler um livro até no celular dá para ler um livro. No computador, no celular, a gente pode ir na livraria comprar o livro, pode baixar o livro, né? Fazer download, né? do livro, para a gente ler a música. Até, a gente liga no YouTube, gente, que coisa fantástica. As músicas dos grandes mestres, das óperas, muita coisa que tem que eu nem sei. Eu já recolhi muita coisa assim, eu tenho muita coisa gravada, inclusive, coisas que eu tinha, coleções que eu mandei digitalizar e que eu ouço sempre, porque é o tipo de música, por exemplo, a música clássica de Elgar, de Beethoven, de Schumann, de Prokofiev, de Mozart, enfim, de todos, de Chopin, todos esses famosos, né, musicistas. É uma música que você pode ouvir uma vez, duas vezes, três vezes, 10 vezes. Quando você ouve a 11ª vez, você diz assim, meu Deus do céu, que coisa linda. E tinha esse trecho aqui que eu nem tinha percebido, né? Quando eu comecei a ouvir música, essa música clássica, que a música é uma forma da gente encontrar a saúde, a gente se equilibra com a saúde. Os sons são também terapias. A cor, né? A luz, a cor, a diferença, as luzes, tudo isso pode ser meio terapêutico. Terapêutica para a saúde pode ser de variado já esse. Não, mas eu me lembro que quando eu comecei a ouvir música clássica, eu ficava tão relaxado, eu dormia. Na realidade, eu dormia porque me acalmava, já ficava tranquilo. Dormia porque estava cansado, mas dormia também porque não estava acostumado a ouvir aquela obra longa, né? Às vezes uma obra, por exemplo, tem sinfonias de alguns autores alemães, por exemplo, que levam 1h30 de música. Então a pessoa ouvir 1h30 de música, às vezes ela está cansada, se recorta para ouvir e cochila, dorme. Hoje eu já não durmo mais com a música. Fico relaxado, fico tranquilo, e eu boto para tocar baixinho. Eu me lembro de Valdo Pereira Franco, grande médium, né, da atualidade, que acabou de completar em 90 e tal anos, foi operado da coluna recentemente, agora tem uma semana, foi muito bem sucedido, foi operado lá em São Paulo, tirou 3 hérnias das vértebras, né, torácicas, que estavam impedindo dele até de ficar de pé, e ele tinha que fazer palestra sentado, e já estava começando a comprometer a sensibilidade da perna, parece a perna direita, parece o braço direito, estava já meio comprometido, que estava apertando algum nervo ali. Muito bem. E ele foi operado, foi muito bem sucedido. Ele conta que quando ele fica fazendo as psicografias dele, ele faz isso ouvindo música clássica. Há uma história sobre a música que ele conta. Ele estava ouvindo uma música, eu não sei, eu acho que era de Mozart. E eu acho que era o Requiem. Requiem, vocês sabem, é uma música que é composta para acompanhar um enterro, né? Acompanhar um féretro, uma pessoa que morreu.
É uma música lindíssima, maravilhosa. E aí, como ele tem evidência, vê os espíritos, ele viu entrar duas mulheres que vieram atraídas pelo som da música, porque ele fica psicografando. Ele estava psicografando Vitor Hugo, né? Estava psicografando, pediu licença para o Vitor Hugo para atender as mulheres que vieram fazer um pedido para ele. Eu não vou contar isso, não. Eu prometo que quando eu fizer o número 4, a próxima semana, eu conto a história das duas mulheres, que elas foram fazer lá, que elas foram pedir para o Divaldo Franco, atraídas pela música maravilhosa que ele estava ouvindo. Eu agradeço a vocês pelo fato de terem me acompanhado aqui e a gente vai falar depois no próximo assunto, no próximo encontro nosso, nós vamos falar da imunoneuroendocrinologia, que eu fiquei devendo de falar hoje, e vamos vamos entrar em detalhe, e vamos falar também dos centros de força, daquilo que em sânscrito chama-se chakras, que também são elementos importantes para o equilíbrio da saúde. Muito obrigado, um bom descanso para todos, que fiquem com Deus.